6 de maio de 2019, no Estadão. País voltará a crescer a partir de julho, diz Guedes. É o País. 30 de maio. Paulo Guedes. O crescimento já deve começar a ser positivo no segundo semestre. Dia 12 de agosto, tudo desse ano. Nos dê um ano ou dois, diz Guedes sobre indicadores. 13 de setembro, Paulo Guedes. Nunca falei que a economia ia crescer esse ano. 17 de setembro, Guedes diz que a economia vai decolar no terceiro ano do governo Bolsonaro. Meus amigos, não dá para acreditar num negócio desse. É a escola de Chicago, senador. Não dá para acreditar. Me desculpe, caros colegas, mas foi criado, sim, expectativa no povo brasileiro, principalmente as pessoas com pouca informação, de que a reforma da Previdência ia resolver todo o problema do Brasil. Casais que estão separados acham que no outro dia vai ter perdão, porque tudo está resolvido no outro dia. E não é verdade. Que esta reforma, da forma que está sendo colocada para a sociedade, além de não ser honesta, ela não é para retirar privilégios como foi falado. Porque eu quero saber aonde que existe o privilégio, por exemplo, para um trabalhador do regime próprio. Você que está em casa, para compreender, o trabalhador do regime próprio, ele tem um teto de até R$ 4.900. A maioria absoluta é entre R$ 1.200 e R$ 2.000. Aonde que um trabalhador, meu colega senador Olímpio, de R$ 1.200 é um privilegiado no país? Então, é importante falar aqui no dos militares, além de não ter tido reforma, ele tem, na verdade, uma política de incentivo, de carreira, né? Além de melhora de salários, que é muito bom, todo trabalhador tem que ter, mas não houve nenhum momento um convite para o trabalhador militar, Major Olímpio, pagar a conta. E isso é tranquilo. Agora, não é justo jogar para o regime próprio e para o regime geral, como foi feito. Então, é preciso que a gente deixe aqui claro, principalmente dentro dos trabalhadores de baixa renda, de que eles estão, sim, sendo atingidos nessa reforma. Mas o senador Everton, que me antecedeu, falou em perspectiva do quanto o ministro da Economia mentiu sobre o crescimento da nossa economia. Não tem outra palavra. Ele dizia que era... Aliás, ele dizia mais, o Everton. Ele dizia que no primeiro ano nós íamos ter zerado o déficit e, ao mesmo tempo, a retomada do crescimento. Nem uma coisa, nem outra conseguiu. O problema, nós estamos numa sequência, senhora presidente, que é a seguinte. Em dezembro de 2016, é aprovado o teto dos gastos, a emenda constitucional 95, senador Fabiano Contarato. Reduz e inibe a capacidade de investimento do teto do Estado brasileiro. Qual é a promessa, Wagner, com o teto dos gastos? O Brasil vai voltar a crescer. Voltou? Não voltou. Mas, em seguida, tinha uma outra promessa. Reforma trabalhista. Vamos aprovar a reforma trabalhista, agora resolve. Vai gerar emprego. Vai gerar emprego. Estamos com 12 milhões de desempregados e a maior tragédia desse país, senador Cajuru, quase 30 milhões no subemprego, segundo o último IBGE. Nós precarizamos a relação de trabalho no Brasil. Ter 40 milhões, me corrigindo aqui, 40 milhões no subemprego é uma tragédia social. É uma tragédia social que não tem paralelo na América Latina. Chegamos a isso. Aí agora vem esta. Esta é a seguinte. Agora vai dar certo, é a reforma da Previdência. Vem a sequência. Congelamos a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Na sequência disso, precarizamos as relações de trabalho. Aí agora tem uma outra reforma da Previdência, que o primeiro alvo do senhor Guedes é o RGPS, o Regime Geral da Previdência Social. São os mais pobres desse país. A pergunta, na verdade, nós temos que fazer as seguintes perguntas aqui ao votar essa dita reforma. Em um país que está com desemprego em níveis estruturais, o que significará, por exemplo, a perda do abono salarial para 12 milhões de trabalhadores? Nós vamos cortar a pensão por morte em 50%, em um país desigual como o nosso. Vamos aprofundar mais isso. Chega a ser trágico. Chega a ser, de uma maldade atroz. Bom, a principal razão do governo qual é, meu querido senador Cajuru, para a reforma da Previdência, é diminuir o déficit. Mas o governo está negociando isenções previdenciárias de 80 bilhões para o setor ruralista. 80 bilhões! O déficit só diminui com pensão por morte, é? O déficit só diminui aumentando a idade da aposentadoria. O déficit só diminui ampliando a desigualdade, tirando a abono salarial. Quer dizer, para os ruralistas, não, peraí. Os pobrezinhos do setor ruralista brasileiro, para conceder uma isenção previdenciária de 80 bi para eles. Então, onde está a lógica de redução de déficit que o governo de Jair Bolsonaro está, de fato, atacando?